e o versículo de número 16. E à medida que você for encontrando, por favor, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Glórias ao Senhor Deus por esta maravilhosa oportunidade. Deus é um Deus que realiza sonhos, meus irmãos. Só Ele faz o que ninguém mais poderia fazer. Eu estar aqui é um milagre de Deus, ministrar Sua palavra. Agradeço e glorifico a Deus pela vida dos nossos pastores, meus irmãos, homem e mulher de Deus. Que saudade que dá deles, não está não? Já justificando, eles estão nos últimos dias de uma viagem que eles fizeram lá para Salvador. Na quarta-feira que vem, no culto da quarta palavra, já vamos estar aqui adorando a Deus juntamente conosco. Vamos poder matar a saudade deles, vai ser incrível. Cada um que está aqui, todo o corpo de obreiro, homem, mulher, você que vem nessa noite gelada de sexta-feira, Deus seja glorificado pela sua vida. Vamos à leitura da palavra, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Assim diz a palavra de Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glórias a Deus. Podem tomar seu assento, meus irmãos. Eu quero ministrar hoje no tema Céus Abertos. Obrigado pela vida da cooperadora Amanda, que fez um tema maravilhoso, muito bonito, muito trabalho. Uma pena que não avisaram que ela trabalhou à toa, não vai ter aqui para ajudar, mas eu coloco no YouTube depois para vocês verem. Aleluia. Meus irmãos, a igreja de Tessalonicenses ficava na cidade de Tessalônica, lá na Grécia, e estava acontecendo alguns problemas lá naquela igreja, por isso que Paulo escreve as suas cartas. E de uma forma resumidamente, dois problemas em especial estavam acontecendo lá, duas preocupações afligiam os nossos irmãos de Tessalônica. A primeira preocupação envolvendo a questão do arrebatamento, as duas envolvendo a questão do arrebatamento, o dia do Senhor. A primeira em relação aos mortos. Eles preocupavam qual que aconteceria com os mortos no dia do arrebatamento. Paulo, o que vai acontecer com os mortos no arrebatamento? A gente está vivo, mas e meu pai, minha mãe, meus familiares, meus irmãos em Cristo, que já morreram? O que vai acontecer com eles no dia da volta do Senhor? Essa era uma primeira preocupação desta igreja. A segunda preocupação, daí sim é tratada mais um pouco no capítulo 4, especialmente no capítulo 5, é que a igreja estava muito acreditando que Jesus ia voltar na geração deles, no tempo em que eles estavam vivendo. Eles acreditavam que o Senhor Jesus já estava logo chegando na época que eles viviam. Eles queriam, porque queriam saber quando seria, que dia que vai ser, que dia que ele vem. Eles não pensavam em outra coisa, que horas que ele está chegando, porque as lutas, meus irmãos, estavam sendo travadas, tinha perseguições, estavam sendo afligidos. Eles só queriam saber quando que Jesus vem. E a respeito das estações, Paulo escreve no capítulo 5 a respeito dos tempos, que não precisa ele escrever, porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Glórias a Deus. Virá como ladrão de noite. Então Paulo sabia que teria que acontecer alguns requisitos antes da volta de Cristo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E eles pensavam, pô, Jesus já está voltando, já vai acontecer, por que eu devo trabalhar? Por que eu devo viver a minha vida aqui, se nossa, meu Senhor já está voltando? Mas Paulo exorta eles, adverte eles que eles tinham ainda uma vida na terra. Eles ainda haviam de trabalhar, porque tinha crentes que não estavam trabalhando porque Jesus já está voltando. Vou trabalhar por quê? Mas estavam virando um fardo para a igreja.
Paulo estava ensinando, começou a ensinar no capítulo 4 que sim, nós vamos para a Nova Jerusalém, a Terra Santa, mas para ir para lá devemos viver uma vida santa aqui, na Terra. Nós vamos chegar ao céu e lá não haverá pecado algum, mas podemos viver uma vida na Terra sem andar na prática do pecado. Paulo exorta eles assim: vamos pensar nas coisas do céu, mas vamos viver a vida na Terra, sabendo sim que o nosso destino é lá, mas primeiro temos um destino aqui. Aleluia. Primeira preocupação de Paulo acerca dos mortos, tratado agora no capítulo 4 que nós lemos. Ele dá algumas instruções importantes acerca do que vai acontecer. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E dentro dessa preocupação local, Paulo elabora uma doutrina para a igreja, para nós. E eu digo nós porque serve a nós também, visto que a carta aos Tessalonicenses tem uma ordem para ser lida por todas as igrejas. E nós somos a igreja de Cristo na terra. Glória ao nome de Jesus. Então ele fala acerca do que vai acontecer com o corpo daqueles que já morreram em Cristo no dia da volta do Senhor. Aleluia. No versículo 13 está o primeiro ponto que ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, Paulo quer que nós tenhamos conhecimento. Não é um desejo apostólico que nós sejamos ignorantes, que nós não sabemos o que vai acontecer com os crentes que morreram em Cristo no dia da volta do Senhor, com aqueles que dormem. E esse verbo dormir é uma forma carinhosa do autor a descrever os mortos. Aleluia. Ao invés de dizer a pessoa está morta, ela está dormente. Mas ambos significam praticamente a mesma coisa, porque de uma certa forma, tanto a pessoa que está morta, quanto a pessoa que está em estado de sono, ela está desligada da terra, ela não sabe o que está acontecendo. E não foi Paulo que inventou isso. Jesus, quando não lembra lá na casa de Jairo, ele falou: ei, por que todo esse alvoroço? A menina não está morta, ela apenas dorme. Lá em João 11, quando ele ressuscita Lázaro, ele fala: ei, Lázaro está dormindo, eu vou lá para acordá-lo, para despertá-lo do sono. Então agora, no capítulo 4, os que morreram com o Senhor Jesus, a instrução de Paulo é: não se entristeçam como os demais que não têm esperança. O texto não proíbe você de ficar triste, ele proíbe você de ficar desesperado como os ímpios que não têm a quem se socorrer, como os ímpios que quando morrem não há mais salvação. Ele ordena assim: você pode ficar triste, o evangelho não é masoquismo, mas não igual os crentes lá de fora. Porque aqueles que morreram com Cristo, meus irmãos, no dia da sua vinda, eles virão com Cristo novamente. E é muito necessário falar isso à igreja de Tessalônica, porque, como eu falei, eles viviam na Grécia, e no auge dos filósofos, dos gregos, o pensamento era apenas na vida. Segundo os filósofos, depois que acabou a vida, não tem mais esperança, não se pode ressuscitar. A ideia de uma ressurreição era banal, era absurda, mas Paulo está tratando agora no versículo 14, ele explica o porquê disso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os trará com eles. Irmã Maria, você ainda vai encontrar com o irmão José. Você ainda vai rever seu pai, a sua mãe. Você perdeu seu avô, a sua avó em Cristo, mas um dia você irá alcançá-los, vocês irão vê-los, porque diante da morte, meus irmãos, o ímpio não tem o que fazer, mas nós temos uma esperança, porque eu e você sabemos que esta vida aqui é apenas momentânea, ela é apenas uma ponte entre o mundo futuro, seja pela morte ou pelo arrebatamento, porque se o homem viveu e morreu em Cristo, se ele andou em Cristo, como diz em Romanos 8,38, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode chorar sim, você pode sentir saudade sim,
porque aqui a morte até separa, mas Jesus é a ponte que une as famílias e os irmãos. Oh, aleluia! Os ímpios, na hora da morte, eles não veem a luz, eles veem as trevas. Eles não têm esperança alguma. Nada resta para ele. E agora eu passo um recado meio direto a você. Quem sabe tem alguém aqui que está desviado do caminho do Senhor. E especialmente agora para quem nos assiste pela live, porque eu sei que tem alguns desviados que nos assistem pela live. Você está ouvindo a palavra que eu estou pregando. Você já ouviu pregadores pregar essa palavra. Você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Você sabe que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Você sabe, aquele padre também sabe, que não adianta fazer oração aos mortos, aos santos, assim lá quem em prol aqueles que já morreram. O espiritismo é uma mentira. A reencarnação espírita é uma mentira. O purgatório é uma mentira, porque o salário do pecado é a morte. Depois da morte vem o juízo. Não adianta tentar se enganar. Não tem meio termo, não tem. Porque hoje nós nos tornamos indesculpáveis. O único que garante a vida eterna é Jesus Cristo. Ele quem disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um dos caminhos, ele é o único caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz Jesus. Somente Jesus Cristo pode salvar a mim e a você. Então eu digo agora novamente a quem está desviado do Evangelho, a quem nos assiste pelaquela transmissão ao vivo: você que está desviado, você que está desviada, no dia da sua morte você vai causar ainda mais tristeza a seu pai, ainda mais tristeza a sua mãe, ainda mais tristeza aos seus amigos crentes, sabendo que não há salvação para você. Você que não encontrou Jesus, você que não crê em Jesus Cristo, quando você morrer, aos seus parentes só restará mais e mais tristezas, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. A terra subirá, não haverá como se esconder. E você sim vai se encontrar com Ele, mas não é no tribunal de Cristo, sim no grande trono branco. Ao seu lado não vai estar os seus irmãos, suas irmãs da igreja, pelo contrário, vai estar os seus amigos da balada, seus amigos que estavam com você, fazendo tudo aquilo que a palavra condena, indo contra os princípios de Cristo. Não terá nada a quem te socorrer. Na tua frente um trono branco, porque o juiz é santo. Na tua frente um trono grande, porque o juiz é grande. Sim, Deus, Jesus, o amor em pessoa, é também juiz. É mentira do teólogo na internet que Jesus não julga ninguém. É mentira do teólogo liberal que não haverá inferno. Haverá sim. Se morreu fora de comunhão com Cristo, não vai para o céu, mas vai para o lago de fogo, vai para a condenação eterna. Esta é a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, voltem para Jesus, antes que Jesus volte buscar a sua igreja. Mas Lucas, ele é amor, mas é justiça também. Mas ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeirinho que tira o pecado do mundo, mas é o leão da tribo de Judá. Lucas, ele é a água da vida, mas é um Deus que é fogo consumidor. Ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Volta para Jesus, volta para Jesus, volta para Jesus. Porque somente nós que somos crentes, me perdoe você que nos assiste pela live, está desviado, mas eu quero que você volte, porque há uma canção que é exclusiva para nós. Somente nós que somos crentes, presbítero Max, na hora da morte nós podemos cantar essa canção. E agora nós vamos cantar neste momento. Eu vou puxar aqui e vocês me ajudam. Como que é a canção de Lucas? E quando enfim chegar a hora, vai,
a hora em que a morte enfrentarei sem medo. Com toda a sua voz, porque Ele vive. Ele vive. Posso crer no ar, porque Ele vive. Eu sei. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glorifica o seu Jesus. Você pode glorificar Ele. Ele vem. Ele vem. Ele está vivo. Ele vai voltar. Oh, aleluia, aleluia. Ele está vivo. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. A mesma glória que virá com Cristo alcançará os mortos e os vivos. Lucas, como Jesus virá em glória, o versículo 16 diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. É uma chegada triunfal, é a grande chegada de Cristo. Em Mateus 24:30, Jesus diz que aparecerá no céu o Filho, sinal do Filho do Homem. Homens e as tribos da terra se lamentarão ao vê-lo vindo sobre as nuvens, com grande poder e grande glória. E o que eu acho lindo que diz o texto diz: o mesmo Senhor. Que mesmo Senhor é esse, Lucas? O mesmo Senhor que livrou Adão da morte, cobrindo ele com as peles do cordeiro. O mesmo Senhor que livrou Noé e sua família da morte no dilúvio, construindo a arca. O mesmo Senhor que se cumpriu em Abraão a promessa de ter um filho depois de velho. O mesmo Senhor que libertou o povo da escravidão no Egito. O mesmo Senhor que fez um jovem derrotar um gigante. O mesmo Senhor que aquele dia, quando você estava na igreja, um homem estava falando dele, seu coração ardeu, você levantou a sua mão, aceitou ele como Senhor e Salvador. Que mesmo Senhor é esse? O mesmo Senhor que te tirou da cachaça, o mesmo Senhor que te tirou das drogas, o mesmo Senhor que restaurou a sua vida, o mesmo Senhor que até agora em nada mentiu para você, o mesmo Senhor que não mente, Ele mesmo irá voltar para buscar a mim, para buscar você. Ele não mudou, é o mesmo Senhor, o mesmo Senhor. Aleluia, aleluia. Como Ele vai voltar, Lucas? Porque eu sei que Ele foi crucificado sozinho, eu sei que Ele foi enterrado sozinho, eu sei que Ele ressuscitou sozinho,
Eu sei que em glória Ele foi às nuvens sozinho, mas não voltará sozinho. Ele não voltará sozinho. O Jesus que subiu sozinho virá acompanhado com os santos, aqueles que morreram nele. Ele irá voltar em comunhão, e nas nuvens haverá um encontro da alma com o corpo, com Jesus ressuscitado. E nesse momento, aquela transformação, num abrir e fechar de olhos, assim como Adão foi feito alma vivente no sopro, quando Deus soprou ele, da mesma forma, a alma, os mortos serão feitos seres viventes. Quando ele retornar, eles vão assumir um corpo glorificado, cada um com a sua identidade, envoltos da glória de Jesus. Mas qual que é a garantia disso, Lucas? O que nos garante? A palavra do Senhor. Vejamos o versículo 15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Não é pela palavra de filósofo, não é pela palavra do Paulo, é pela palavra do Senhor. Aquele que não mente é baseado na autoridade da palavra de Deus, na palavra do Senhor. A mesma palavra que falou, Talita cumi, menina levanta da casa de Jairo. A mesma palavra que parou o funeral, tocou no caixão, e o filho da viúva de Naim ressuscitou. A mesma palavra que depois de 4 dias mortos, pela sua palavra, Lázaro foi ressuscitado. Essa é a palavra que nos regenera, essa é a palavra que nos lava, que nos limpa e que nos dá esperança. É a palavra que garante a ressurreição dos santos. Aleluia. Versículo 15 continua. Nós, está falando de mim e de você, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo colocou nós aqui porque ele também é igreja, independente se um ou outro já morreu, nós como todo somos igreja. Paulo sabia que Jesus não viria naquela época. O capítulo 5 nos prova isso, mas não temos tempo. O que significa então não precederemos, Lucas? Em vida, aqui na terra, normalmente quem está vivo tem a primazia, tem a preferência em relação aos mortos. Mas na Bíblia não é desse jeito. Primeiro eles vão ser transformados. Aleluia. Então vai ser assim: a trombeta toca, Jesus desce nas nuvens com a alma dos crentes, e aqui embaixo os túmulos se movem, os corpos são restituídos, os mortos em Cristo ressuscitam, mas eles não sobem primeiro, não. Versículo 17 esclarece: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Porque até no arrebatamento precisa ter unidade. Porque até no arrebatamento a igreja estará unida. Não vai ter um chegando primeiro e o outro não. Mas os apóstolos já morreram, ok, mas vão ser ressuscitados e vai subir juntinho com a gente para a Nova Jerusalém. Todos nós juntos iremos juntos inaugurar a Nova Jerusalém. Aleluia. Meus irmãos, é igual a parábola dos trabalhadores. Não importa se você viveu a sua vida inteira no Evangelho, se você for um apóstolo de Cristo, ou se alguém acabou de aceitar Jesus, a recompensa, meus irmãos, é o dono da vinha que dá. Você acha que é injusto? Você quer chegar primeiro? É dele, é graça. Não merecemos nada, mas chegaremos juntos. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Deixa eu correr, meus irmãos. Há 3 tipos de som, como nós lemos. O primeiro é o alarido, no versículo 16. É um som que o mundo inteiro não vai discernir, não vai conhecer, porque João diz no Apocalipse que ele viu a Nova Jerusalém descendo. Ou seja, ela não desceu e nem vai subir, ela está descendo. E este descendo vai acontecer um impacto na atmosfera celestial, obviamente. Então, assim como, aleluia, lá em Ezequiel 1,
ninguém, junto com Ezequiel, discerniu, viu a voz que estava ali, assim como em Daniel capítulo 10, ninguém conseguiu discernir, somente Daniel ouviu a voz, assim como lá em Atos capítulo 9, viram a luz, mas apenas Paulo escutou Jesus Cristo falando, assim como em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, houve um som veemente e impetuoso, mas os que estavam fora, os desviados, que não estavam dentro do cenáculo, os que não estavam dentro da igreja, não entenderam nada. Por que não? Porque é um som de um Deus de cima, vindo buscar o seu povo que é de cima. Esse som não é para quem é de baixo, é um som para quem é de cima. Eu 12. Tem alguém mais aqui que vai? Tem alguém mais que vai? Ele vem. O segundo diz o texto, a voz de arcanjo. O arcanjo na Bíblia, meus irmãos, Daniel 12, é o arcanjo Miguel. Miguel é retratado em Daniel 12 como o protetor do povo de Israel, digamos assim. Então nós entendemos que essa voz de arcanjo é especialmente para o povo judeu, para que haja um despertamento na nação de Israel, porque exceto os judeus messiânicos, o povo judeu não acredita em Jesus Cristo. Sabemos nós que Deus tem algo em particular com o povo de Israel, com o povo judeu. Então essa voz de arcanjo é assim como lá em Mateus capítulo 25, a parábola das virgens, o amigo do noivo diz: ei, aí vem o noivo, saia ao seu encontro. É uma última tentativa de despertamento, para que vejam o que fizeram com o nosso Cristo, como recusaram o nosso Cristo. Então Deus, na sua bendita misericórdia, estende para a nação de Israel até neste momento. Mas nós, meus irmãos, ouviremos uma coisa a mais. Que coisa é essa, Lucas? A trombeta de Deus, versículo 16. E esse é o som mais importante para a igreja, porque é através do Espírito de Deus que iremos ouvir. Aleluia. O Espírito que temos, ele é de Deus, ok? E a trombeta é de quem? Então, para escutar essa trombeta, você precisa obrigatoriamente ser de Deus, não é mesmo? Só que, aleluia, quem vai ouvir o toque dessa trombeta não são os desviados, são nós crentes. Quem vai ouvir o toque dessa trombeta, vamos estar imaginando nós no nosso trabalho, quem sabe até estar tocando uma música, você em casa, limpando a casa, tocando uma música, e você de repente, ouvindo um som. Que som é esse? O teu colega de trabalho, olha, é a música que está tocando aqui. Não. Esse som parece o som lá da minha casa. Olha aí, ó. Esse som é um som diferente. Você pode estar na escola, você pode estar no colégio, no trabalho, no trânsito, você vai ouvir um som de uma trombeta. Aleluia. Aleluia. Mas Lucas, eu vou escutar esse som, eu vou discernir, não vai ser tão rápido, não vai ser num abrir e piscar de olhos. Não, o arrebatamento não será num abrir e piscar de olhos. O som da trombeta não vai ser num piscar de olhos. A transformação do corpo, esta sim será num abrir e piscar de olhos. Mas o arrebatamento, o som da trombeta, todo mundo vai ver. Meus irmãos, vejamos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Aleluia. Apenas quando a igreja estiver totalmente focada no noivo, a transformação virá. 1 Coríntios 15, 51. Eu amo esse texto, meus irmãos. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ou seja, do que ele está falando aqui? Não está falando de arrebatamento, não está falando nada, está falando de transformação. O texto está bem claro. Mas todos seremos transformados. Quando? Num momento, num abrir e piscar de olhos. E como se dará isso? Antes a última trombeta. Porque a trombeta soará, não está falando que a trombeta vai tocar em um piscar de olhos.
Pegaram? A transformação no piscar de olhos. A trombeta não, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, isso aqui ó, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, seremos transformados, ouviremos a trombeta, Ele virá nos buscar, glorifica Ele. Só quem vai ouvir a trombeta glorifica. Só quem vai ouvir a trombeta glorifica. Oh, aleluia! Eu vou. Você também vai. A tua família vai também. Os da sua casa não vão se perder. Os seus irmãos vão se converter ainda antes. Não vai ficar ninguém da sua casa se rir. Eu profetizo em nome de Jesus. Você não vai subir sozinho. Você vai encontrar teus parentes lá, teus familiares lá. Creia nisso, meus irmãos. Oh, aleluia! Para que essa transformação, Lucas? Eu não entendo. Moisés na sarça ardente, quando ele viu a sarça ardente, ele temeu. Quando apenas a voz de Deus chamou Elias na caverna, Elias se escondeu. Quando Jesus chamou Paulo em Atos 9, Paulo ficou cego, meus irmãos. Mas após o corpo glorificado, após o corpo transformado, vamos poder ver Ele face a face, Tiago Fábio. Ver Ele como Ele é. Podemos chegar a Ele e dizer: o Senhor é lindo, o Senhor é perfeito. Olha como o Senhor nos vocês verão a Deus, veremos a Deus. Mas Lucas, como que eu faço para os meus parentes ver a Deus também? Pregue a palavra, fale o que aconteceu. Meu Deus, um homem literalmente morreu por mim e por você. Ele realmente morreu, ele desceu e morreu, meus irmãos. E você não quer falar sobre isso? Um homem, Deus, o próprio Deus se esvaziou, veio nesse corpo aqui que não é nada e deu a sua vida. Ele literalmente, não é metáfora, ele morreu de verdade por mim e por você. O mínimo que você pode fazer é contar isso que ele fez para os seus parentes. Não seja egoísta de querer viver isso aqui sozinho, meus irmãos. Tem espaço para todo mundo. Pregue a palavra, pregue o evangelho. Fala que ele morreu, mas fala que ele ressuscitou. E fala que ele vai voltar. A gente vai subir, seremos arrebatados. E o versículo 17 encerra lindamente: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não haverá mais queda, não haverá pecado, não haverá fraqueza. É para sempre, é para sempre. Estaremos no tribunal de Cristo, não para ser condenado. Estaremos com os nossos irmãos e irmãs. Será maravilhoso, meus irmãos. Você vai encontrar seus filhos, vai encontrar suas filhas, seus parentes, aqueles que morreram em Cristo. Essa é a nossa esperança, diz o versículo 18: consolai-vos uns aos outros com essa palavra,
porque se a ressurreição não fosse acontecer, se a gente não fosse reconhecer a eles, não estaria sendo verdadeiro, não teria por que nos consolar. Aleluia. No Monte da Transfiguração, os discípulos reconheceram Jesus, reconheceram Moisés, reconheceram Elias. Depois que Jesus ressuscitou, todos conheceram Ele e reconheceram. Ou seja, veremos os nossos parentes que morreram em Cristo Jesus. Eu vou ver você lá, eu vou te ver lá, você vai me ver também. A Deus os limites vai subir. Aleluia. A igreja de Tessalônica foi no primeiro século, e a igreja no geral do primeiro século, ela falava, Tessalônica falava grego, e também tinha alguns que falavam aramaico, porque era a língua que falava. E a Bíblia foi traduzida, de lá para cá todas as palavras foram traduzidas, exceto uma. Desde a igreja do primeiro século, apenas uma palavra restou, que não foi traduzida e se manteve. Que palavra é essa, Lucas? Maranata. Maranata é a palavra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Fizeram questão de manter a palavra Maranata. Aleluia. Você pode colocar de pé, mas coloque falando Maranata. Coloque de pé dizendo Maranata. Maranata, ora vem, Jesus. Maranata. Você pode dizer Maranata? Maranata, Maranata. Maranata, Maranata, Maranata. Aleluia. Mantenha-se preparado. Ele está vindo buscar o seu noivo. Mantenha-se preparado. Virá como um ladrão à noite, diz o texto. E você que por acaso desviou do Evangelho, retorna hoje. É hoje. Aleluia. Venham para frente, meus irmãos. Estou quase encerrando o primeiro. Venham para frente. Ansioso pela volta dele. Ansioso pela volta dele. Aleluia. 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 Meus irmãos. Aleluia. Maranata. Vocês podem dizer comigo, eu já vou encerrar. Em Gênesis 28, por favor, repitam. Em Gênesis 28. Pode fazer mais bonito. Em Gênesis 28. O céu se abriu para Jacó. Em Isaías 6. O céu se abriu para Isaías. Em Ezequiel 1. O céu se abriu para Ezequiel. Em Mateus 3. Com força, o céu se abriu para Jesus. Em Atos 7, o céu se abriu para Estevão. Em Atos 10, o céu se abriu para Pedro. Em Apocalipse 4, o céu se abriu para João. E no arrebatamento, o céu vai se abrir para mim. Não haverá mais pecado, não haverá mais morte. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. O mundo vai ficar, as suas vaidades vão ficar, mas Cristo virá. Nós vamos subir, o mundo e seus pecadores ficarão, as concupiscências vão ficar, mas Cristo e nós subiremos e iremos para sempre ficarmos com Ele. Glorifica Ele, Jesus. Glorifica Ele, Maranata. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Esta é a palavra, Ele vem. A morte foi vencida. Oh, aleluia. Tão desejado Ele vem. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei. Em perdidos
vamos com Ele. Nós vamos com Ele. Ninguém vai ficar para trás. Ele vem, grite, Ele vem te buscar. O Messias aguardado, Ele vem te buscar. Glorifica Ele. Glorifica a Deus que vem. Ele só foi preparar a morada. Mas Ele já está voltando. Ele falou que vai voltar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Sim, Ele vem. O Messias Ele aguardado, vem. Ele vem. E a gente vai com Ele. em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, declara isso nessa noite. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. O Messias, Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Jesus, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia. Glória a Deus. Aqui na frente tem alguém que vai ir. Este lado aqui tem alguém que vai ir. Aí na igreja, aí na nave tem alguém que vai ir. Deste lado tem alguém que vai ir. Só quem vai ir morar no céu, só quem vai ver o rosto de Jesus. Você pode se alegrar por isso. Você pode se alegrar por isso. Você pode se alegrar por isso. Você pode celebrar a Deus por isso. Aleluia. Nenhum de nós que estamos aqui somos merecedores de tão grandiosa dádiva. Glória a Deus. Que é passar a eternidade com Cristo. Ter a nossa alma preservada por Ele, salva por Ele.
Do mesmo jeito que a igreja passará a eternidade com Cristo na glória, aqueles que não quiseram receber a Cristo como Salvador terão que passar a eternidade no lago de fogo, de enxofre, por toda a eternidade. Portanto, concluímos que a eternidade é para todos. Agora, o ambiente da eternidade haverá divisão. Digo isto porque este é o momento, irmãos, que se tiver alguém aí que precisa reatar aliança com Cristo, ou fazer uma aliança com Cristo, este é o momento. Foi Ele que disse que se nós o confessarmos diante dos homens, Ele também nos confessará diante de Deus e dos anjos. Então eu quero convidar você a vir aqui à frente, sem nenhum constrangimento. Se há alguém, vem aqui à frente, nós iremos orar por você. Se há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, reatar a sua aliança, alguém que está de férias, passou um tempo afastado, este é o momento de você voltar de novo para os braços de Jesus Cristo. Agora, se todos nós estamos aliançados com Ele e temos a certeza da nossa salvação, pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Agora, se sair por essas portas sem ter certeza da sua salvação, não é maldição que eu estou lançando. Mas quando colocar a cabeça no travesseiro, você vai pensar, vai lembrar desta noite, deste momento. Pode passar pelo seu coração, pela sua mente, que se Jesus voltar esta madrugada, o que será da sua alma? Este momento nas igrejas não é momento de terror ou de peso, mas é um momento de conscientização. E Deus prepara esse momento no final do culto para nos abraçar aqueles que estão distantes. E para nos conscientizar, irmãos, que o plano perfeito é o plano eterno. Que tudo vai passar debaixo do sol. Mas a eternidade será para sempre. Amém? Vamos para o céu essa madrugada? Glória a Deus. Você pode dizer para alguém que está ao seu lado, vamos para o céu. Você pode dizer para quem está à sua direita, à sua esquerda, vamos para o céu, vamos? Vamos falar para ele, eu quero te ver lá, viu? Diga assim, ó, tem uma praça lá. E se tem praça, tem banco. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos sentar no banco da praça e vamos trocar uma ideia lá. Vamos trocar uma ideia. Faça assim com as suas mãos. Em posição de receber. Domingo estaremos aqui. Os irmãos que nos visitam serão muito bem-vindos aqui no domingo para cultuar conosco às 18h30. A partir das 18h30, em nome de Jesus. Sim, com as mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. E você diz...